Olá, pessoal do segundo ano da EJA, da Escola Municipal Albert Einstein. Aqui é a professora Sueli. Gostaria de comentar com vocês a atividade 5 de língua portuguesa da plataforma. Nessa atividade, nós tínhamos aqui no início uma atividade de leitura e interpretação. Tínhamos um texto informativo sobre o desperdício de água. Após a leitura, nós tínhamos uma questão aqui que era sobre as informações fornecidas no texto, se essas informações eram verdadeiras ou falsas. O que é importante a gente ressaltar aqui? A alternativa a água disponível na terra própria para o consumo corresponde a 3%. É uma sentença verdadeira, porque ela aparece no texto. E a alternativa D, em países como os Estados Unidos e a Alemanha, o nível de desperdício no abastecimento de água não ultrapassa os 9%. Também é uma informação verdadeira, que está de acordo com o texto lido. Mas o que eu gostaria realmente de comentar são as questões de gramática. Essa parte de leitura e interpretação, percebi que a maioria de vocês foi muito bem. Aqui nessa questão 2, o exercício está trabalhando a questão da conjunção, uma matéria que nós já tínhamos visto aí no início do semestre. Esse, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, ela estabelece uma ideia contrária, uma oposição de ideias. Então, vamos lembrar, a conjunção ela faz o que em um texto? Ela conecta, ela liga uma oração à outra. E quando ela faz isso, ela estabelece um sentido para esse texto, ok? E aqui o exercício pedia para que vocês trocassem a conjunção, entretanto, por uma outra equivalente, ou seja, uma que tivesse o mesmo sentido. Aqui nós tínhamos como opção o portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva, ou seja, da ideia de conclusão. Não é o que a gente está querendo. O por isso, que também é conclusiva. E o porquê, que é uma conjunção explicativa, que equivale ao pois. A gente utiliza muito para explicação. O que nós temos aqui, então? O porém. O porém, assim como o entretanto, é uma conjunção adversativa. Então, a gente pode trocar sem que isso altere o sentido do texto. Então, vejamos aqui. Tais como o uso indiscriminado no chuveiro, a torneira mal fechada, a utilização indevida da água, o não reaproveitamento, entre outros. Porém, essa questão pode ir muito além do desperdício residencial. Então, aqui ele está entrando com uma ideia oposta à ideia anterior. Ele vai acrescentar, né, uma nova informação que vem em oposição à primeira parte do texto. Então, seria a alternativa B. Assim como o mas, todavia, contudo, no entanto. Ok? Depois, nós teríamos aqui uma questão sobre advérbio e o uso da vírgula. Então, é uma questão de pontuação. Nós também já vimos, né, esse conteúdo em sala de aula. E nós temos aqui primeiro a explicação gramatical, tá? Então, uma das funções aí da vírgula é isolar expressões que indicam aí circunstâncias variadas, como tempo, lugar, modo, companhia, entre outros. Então, qual que é, né, a classe gramatical que indica essas circunstâncias? É o advérbio, né? Então, aqui na análise sintática, esses advérbios são chamados de adjuntos adverbiais. Acontece que, se esses adjuntos adverbiais vierem intercalados na oração, vierem aí de forma invertida, ou seja, fora de ordem, né, no texto, se ele vier antecipado, ele virá entre vírgulas. É o caso aqui, ó. Todos em meio à festa se puseram a fazer brindes aos convidados. Então, aqui o termo está entre vírgulas, por quê? Porque em meio à festa está intercalado na oração. Se estivesse no final, não teríamos vírgula alguma. Depois, no segundo, ó, durante muitos anos, é aqui a informação de tempo, fiz trabalho voluntário. Isso foi muito gratificante. Então, essa vírgula está aqui porque esse adjunto adverbial veio antecipado. Se fosse lá no finalzinho da frase, não teria vírgula, ok?
Se fosse fiz trabalho voluntário durante muitos anos, teria uma vírgula também depois do voluntário. Então, sempre que os adjuntos adverbiais vierem aí numa ordem invertida, numa ordem diferente, né, da lógica usual, ele vai ter a vírgula, ok? E aí, depois dessa informação gramatical, vocês teriam que encontrar aí a alternativa que, né, tivesse acontecendo o mesmo que estava na regra, ou seja, a vírgula foi usada com essa mesma função. Então, nós teríamos aqui a alternativa A. No estado de São Paulo, cerca de 32% da água distribuída é desperdiçada. Ou seja, essa informação aqui é uma informação de lugar, né? Onde que está sendo desperdiçada essa água? No estado de São Paulo. Então, esse adjunto adverbial aqui tem que ter a vírgula obrigatoriamente. Então, essa seria a alternativa correta, ok? Depois aqui nós tínhamos mais uma questão de interpretação, após uma questão de charge, que apesar de ser um conteúdo mais fácil, também percebi que alguns alunos erraram, tá? Então, vamos voltar aqui. O que é uma charge? A charge é um texto que trabalha com uma linguagem mista, né? Uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, nós temos o texto escrito, baseado nas palavras, e temos as imagens. Então, há um contexto aqui de duas linguagens, a verbal e a não verbal. A gente tem os gestos, né? Então, aqui a fisionomia dos personagens. Então, tudo isso contribui para a interpretação do texto. O que é característico numa charge? É a crítica, normalmente, é a sátira, né? Então, aqui, ó, a charge lida tem como objetivo o quê? Fazer crítica ao uso inconsciente da água. Então, a própria palavra, né, o substantivo crítica aqui, nos remete a encontrar a resposta correta, que seria a alternativa D, tá? Então, aqui nesse texto, a gente tem a personagem aqui, e daí, na minha casa ainda não tá faltando água, mas pelo jeito tá faltando muito bom senso, né? Então, bom senso aqui realmente faltou para essa pessoa que está jogando a água pelo ralo, né? Na questão 6, sobre linguagens, nós tínhamos o tá, né? Que é uma fala da personagem. Na minha casa ainda não tá faltando água. Nessa situação de comunicação, a palavra em negrito foi empregada como uma linguagem informal. Então, esse tá bom, tá ok, ok? Olha só, o ok, tá? São típicas da linguagem mais informal. Se fosse na linguagem padrão, seria está. Norma culta, se tivéssemos um personagem aqui que tivesse uma situação comunicativa que exigisse uma linguagem mais formal, teríamos que ter escrito não está faltando água. Então, essa daqui era bem fácil, né? E a 7, ainda em relação à charge, nós tínhamos essa frase: mas pelo jeito tá faltando bom senso. O sentido da expressão ainda está que indica a atitude da mulher, né? Por quê? Porque é o atitudinal dessa personagem. Esse bom senso seria uma característica do comportamento dela. Então, seria a alternativa B, ok? As demais questões de interpretação, espero que vocês tenham gostado. Temos várias dicas de filme, não só nessa atividade, mas nas anteriores também. A dica de leitura, que é muito importante. Não podemos esquecer, né, que a leitura abre portas, né? É a chave aí que vai abrir a porta do conhecimento para que a gente seja aí menos, né, manipulado, menos influenciado, para que a gente possa ter autonomia de saber o que queremos e decidir o que a gente quer para a nossa vida e para o mundo. Então, um abraço e até a próxima.